comentando aqui, assim, tem outras condições clínicas que são bem comuns que a gente acaba tendo, que a gente também pode englobar, por exemplo, como a miocardiopatia alcoólica, né? Ela pode ter um componente genético ou ela é simplesmente devido a um aumento da ingesta de álcool aí acima de alguns padrões determinados ali? Pode ter um componente ou não? Tem alguma outra coisa além, né? A gente só vai ter o componente do ambiente ou o paciente ele pode ser um cara mais predisposto a isso, Vini? Bacana. Então, a cardiomiopatia alcoólica, né, geralmente ela se manifesta dentro do fenótipo dilatado. Essa diretriz traz essa avaliação primeiramente fenotípica. Esse paciente vai chegar geralmente como dilatado. Perfeito. E depois a gente vai para a etiologia, e na etiologia o paciente bebe bastante, atinge aquele cutoff para a gente considerar que a quantidade que ele bebe de álcool está relacionada à cardiopatia em si, e aí a gente fala, não, isso aqui é uma cardiopatia alcoólica, já exclui o resto, isso aqui é miocardiopatia alcoólica. Mas vale lembrar que se a gente for pegar esses pacientes com miocardiopatia alcoólica e fazer o teste genético, a gente vê que mais ou menos 13,5% desses pacientes teriam alguma alteração genética prévia. Então, o principal gene relacionado aqui a dilatação nesses pacientes seria o gene variantes na titina, né? Variantes truncadas na titina. O que é truncada? São variantes em que a gente tem um códon, tem uma troca ali de bases no DNA, isso vai gerar um códon de parada no DNA, e na hora de codificar a proteína para precocemente. E isso gera uma alteração funcional muito grande. Então, geralmente, as variantes truncadas são variantes piores, que fazem com que a proteína perca mais função. E a titina é um gene muito grande e que a gente encontra muitas variantes na prática. Então, o que acontece? Se o paciente tem essa variante na titina, que geralmente as variantes na titina são benignas, mas quando a gente pega as variantes truncadas especificamente, que são variantes piores, né? E esse paciente tem um second hit, que é essa teoria do second hit, ou seja, uma agressão ambiental, como por exemplo o álcool, como por exemplo uma quimioterapia, como por exemplo um parto, né, uma gestação, ele pode desenvolver uma miocardiopatia de maneira mais frequente. Então, essa teoria do second hit o cara já tem uma predisposição genética, e aí ele tem um fator ambiental como a exposição ao álcool, levando a uma cardiomiopatia alcoólica. Ele pode ter uma exposição à quimioterapia levando a cardiotoxicidade, né? Ou até mesmo uma gestação levando a cardiopatia periparto. Essas três entidades são exemplos clássicos que se englobam nessa teoria do second hit, né? E eu tava puxando aqui, né, só pra gente estar falando do cutoff aqui, mas do cutoff do álcool, né, pelo que eu acabei relembrando aqui, vai ser mais ou menos 80 gramas de álcool ao dia, né? Então é álcool pra caramba, né? Nos últimos 5 anos. Então é uma ingesta alta, e também lembrar que também pode ter outros acometimentos do álcool aí em outros organismos, outros órgãos aqui. Ô Zé, mas isso aí eu acho que é importante, né? Porque a gente vê muito paciente, né? Enfim, álcool a gente sabe que pode dar, né? Pancreatite, hepatopatia, miocardiopatia. Mas é interessante que muitas vezes você está lá, na época da residência de clínica, você tem lá um paciente que está com o fígado destruído por álcool, né? Você pede eco, zerado, né? Fração de ejeção boa, tudo tranquilo, nenhuma alteração. E a gente vê que tem essa dissociação, às vezes, o paciente tem um acometimento orgânico muito importante por álcool e outros órgãos, como o coração, são preservados ou vice-versa, né? E é interessante que a gente começa a ver como a coisa é complexa, não é simplesmente você ingerir acima de X gramas por dia que você vai ter aquilo, não é uma coisa determinística, né? Do mesmo jeito você pode ter um órgão poupado e outro não. Então, à medida que a gente vai aprofundando o conhecimento na parte genética, e o Topol, né, o Eric Topol, o cardiologista americano, fala muito isso, né, que a gente vai entrar numa parte aí no século XXI, onde a parte genética vai ser cada vez mais importante, a gente começa a entender melhor, como o Vinícius falou, miocardiopatia periparto, miocardiopatia alcoólica, a influência da epigenética, né, provavelmente você já tinha uma predisposição, e um paciente que não tinha aquele gene, se estivesse bebendo a mesma coisa, talvez não tivesse acometimento nenhum, e o outro está lá com fração de 25% entrando em fila de TX, por exemplo, né. Perfeito. Então é bem interessante a gente saber quantas ramificações tem aí, né, no corpo humano, e como até a inteligência artificial, daqui a um tempo, pode estar ajudando a gente, né, como é que eu interpreto esse bocado de gene, né, difícil uma pessoa só dominar isso.
Mas talvez ali a máquina esteja ajudando você, interpretando isso para você e dizendo, ó, toma cuidado aqui com esse paciente nesse aspecto, porque ele tem uma predisposição para isso, e gerando, né, a medicina de precisão que há tantas décadas as pessoas querem alcançar, né? Não, perfeito. E acho que é importante, porque tá acabando tendo essa influência da epigenética, que nem o Lapa falou, né? É um cara que a gente vai acabar também restringindo mais, orientando mais, fazendo uma orientação mais precisa para ele também. Só acrescentando pro pessoal, epigenética, né, é uma área da genética ali que estuda alterações no DNA induzidas pelos fatores ambientais. Então, o indivíduo ele não vai nascer com uma alteração genética, mas alguns fatores ambientais vão levar à metilação do DNA, por exemplo, que podem alterar a função do DNA. Não necessariamente vai alterar as bases, mas sim são alterações menores que vão levar à alteração da função. Então, influência dos fatores ambientais. É né? isso.